Senhoras e senhores, atendendo a pedidos, nós trouxemos aqui um grande amigo nosso de longa data, do início da era do YouTube, um canal aí dos primórdios, quando tudo isso aqui era mato. Então esse também será um episódio nostálgico. Estamos aqui com o idealizador, o criador, o fundador, o CEO único e universal do canal Nostalgia, que agora tem uma série no Netflix do mundo. É bom que se note, né? Bem-vindo. Você vê que o meu currículo agora tá maravilhoso, né? Porque agora eu posso falar eu posso falar que eu sou o primeiro YouTuber do Brasil a ter uma série original na Netflix. Isso é feito. Isso é um achievement que eu não esperava ter na minha carreira. Maravilhoso. Mas muito legal. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar da série, podendo falar mais também de outras coisas. Gosto muito de você, do Leon. Como você falou, né? A gente é amigo de longa data, né? Quantas coisas, né? O YouTube já nos proporcionou. Quantos eventos, quantas coisas legais a gente já fez. Somos de uma época onde era tudo mato. Onde era tudo mato, onde... Nossa, como era diferente a internet naquela época, né? Como mudou. Eu acho que vale o nostalgia, não vale? Já tá. Eu lembro no início do meu canal as pessoas, imagina daqui 10 anos o Castanho fazendo nostalgia do nostalgia. Pois é, passaram os 10 anos. Eu comecei em 2011, então assim, quase 10 anos já se passaram. Vocês são, acho que ainda mais antigos na plataforma do que eu, né? Vocês são que de 2009, 2000. O Leon começou em 2007, um ano depois do YouTube surgiu. O L Reporta, né? Cara, ele começou com um vlog que era como é que era? Era antes do L Reporta ainda? Antes do L Reporta, ele começou a colocar vídeo na plataforma, que era uma coisa meio autoral, assim, era um cinema mudo, preto e branco, ele fazia uns negócios meio... Eu vi algum vídeo de vocês recentemente em que vocês mostram o Leon, assim, nos primeiros vídeos, né? Ele falando dos primeiros vídeos dele, ele andando com a câmera. Na época ainda ninguém tinha esse costume de se filmar, né? E as pessoas tudo olhando para ele, estranho, né? Olha que louco, né? Você volta alguns poucos anos já no passado e já essa diferença, né? Alguém andando com câmera na rua era uma coisa que não era comum. Agora hoje em dia já é super né? normal. As pessoas já, dane-se, tá fazendo story, tá? As pessoas já não é mais uma coisa estranha, né? E é legal pensar na transformação não só do comportamento das pessoas de assimilarem isso, mas de toda uma indústria que foi criada, né? Tipo, os celulares investiram em câmera, não foi à toa. Hoje é o maior, né, atrativo no celular é a potência da câmera que ela pode ter, o que ela pode fazer. As câmeras se tornaram mais portáteis. Tem câmera agora que é feita para YouTuber. Não sei se você já viu essa tecnologia. Tem câmera que o foco é feito para mostrar produto de beleza. Tem assim, é uma evolução no mercado. Olha que coisa louca, né? Você vê, né? Os celulares, às vezes, eles não mudam quase nada, mas se a câmera muda, já é o suficiente para eles lançarem uma nova versão e todo mundo ficar louco para comprar. Eu não consigo notar a diferença no iPhone novo. Eu nunca consigo. Para mim, eu tô com o mesmo celular há 5 anos. Para mim, é o mesmo celular. Aí, o que muda, eu olho atrás e eu lembro que é um celular diferente. Porque, não, esse aqui é o cooktop. Beleza. Agora... Eu realmente não consigo acompanhar, porque para mim, o usuário mais simples, eu não sou que nem vocês são um usuário mais avançado de celular, e como vocês usam Android e tudo mais, vocês acabam aproveitando todos os recursos. Eu sou um usuário mega simples, eu não utilizo o máximo do meu celular, então para mim é o mesmo celular, não mudou quase nada. Nossa, a câmera mudou. tá um pouquinho melhor. Pra gente mudou muito, mas enfim, isso é legal pra gente mostrar o quanto que iniciativas... Ainda mais iniciativas de comunicação, elas influenciam e elas vão trazendo uma mudança no mundo, né? Mas eu queria saber, assim, a galera tá muito curiosa com a sua série. A gente tá gravando, ela não foi lançada ainda, mas eu acho que quando for pro ar já terá sido lançada, as pessoas já estão formando a opinião. Mas eu quero pegar esse momento seu, porque eu fiz teatro quando eu era adolescente, depois eu fui jornalista, eu tive algumas experiências de fazer a minha primeira reportagem ao vivo, fazer a minha primeira entrada em rede nacional, e em toda vez a gente sentia as pessoas falam frio na barriga, mas eu costumo dizer que era um deslocamento de entranhas, né, aquele nervosismo, aquele negócio. Você tá com isso agora? Conta pra gente. Meu Deus, assim, a minha cabeça, ela tá... Porque eu fiquei 2 anos fazendo esse projeto. E não foi um projeto que eu criei, deleguei tarefa e
e fui dormir. É um projeto em que eu me envolvi até mais do que eu deveria, né? Porque claramente fazer uma série para Netflix é algo completamente diferente quando a gente compara com produzir vídeos para o YouTube. É outra coisa, completamente diferente. Então, eu não estava preparado para a quantidade de problema que iria acontecer. Eu realmente não estava preparado fisicamente, mentalmente e financeiramente. Custo, então, né? assim, exato. É uma coisa que, assim, o orçamento fechado da série, a gente ultrapassou esse orçamento no meio do projeto, porque eu tive ideias novas, eu quis mudar coisas. E assim, não tinha como eu saber exatamente o que eu iria fazer na etapa de roteiro ainda. Porque era o formato. Não tem como você visualizar 100% o formato do negócio só no roteiro. Porque às vezes o que você escreve no roteiro, você vai ver na prática e não funciona necessariamente daquela forma que você pensava. Principalmente quando a gente tem personagens interagindo. Uhum. Então, muita coisa muitos problemas foram aparecendo no caminho, e eu tive que lidar com esses problemas. E como eu me envolvi muito, acabou que eu não tive mais tempo de fazer absolutamente nada na minha vida pessoal foi sendo deixada de lado, Eu meu sei, porque eu canal tô foi te sendo convidando deixado de tem um lado. tempo, a gente nunca tem agenda, então eu acompanhei um pouco de longe, mas... Nossa, eu recusava tudo porque eu não tinha como participar de nada, sabe? E eu falei, eu vou guardar essa carta pra usar quando a série for estrear, porque aí eu aproveito já pra divulgação. Essa é a verdade. Não, mas eu realmente não tinha como participar de nada. Sim. Eu passava o meu dia inteiro me dedicando a coisas da série. Como eu falei, foram 2 anos. 2 anos. Eu comecei a escrever o formato da série em abril de 2018. O cronograma foi seguido ou teve atraso também? Imagina! Sabe qual que era o cronograma original da série? Agosto de 2019. Nossa, tá igual ao nosso curso, então. Atrasou 1 ano. O curso de vocês também, né? O nosso curso tá também. Na promessa. Exatamente. Vai sair, mas tá atrasado vai 1 ano. sair. Eu vejo a promessa desse curso faz um tempo, hein? Mas eu acho que esse negócio de ser pioneiro, né? De fazer algo novo, de inovar, principalmente assim, a gente vem desse background de inventar as coisas quando ninguém tá fazendo. E eu acho que você tá fazendo algo que é muito novo, né? E com uma experiência que você não tinha. É diferente um produtor de alguma série que tem que faz isso na televisão e migrar da televisão pro Netflix é uma transição mais fácil. Outra coisa é você que faz tudo, né? Que tem o controle todo da produção também, delegar trabalho com equipe, Exato. trabalhar em equipe, é complicado. Não, e eu tenho um grande problema. O meu grande problema é meu background. Por eu ser animador 3D, por eu ter trabalhado 5 anos da minha vida com isso, assim, o meu olho vê coisas que normalmente os olhos de outras pessoas não veem. Isso é um problema quando você precisa largar a mão de alguma coisa, porque você tem um prazo para entregar. Então, tipo, por exemplo, eu fui coordenador de animação também na série. Foi terrível, porque assim, a gente não tinha um orçamento para contratar a Pixar. Sim. Porque eu imagino que eu receberia só obras de arte na minha mesa para aprovar, e eu ia simplesmente falar, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado. Não era, a gente teve um estúdio de animação que era muito bacana, mas que claramente eu como alguém que é da área, eu era animador 3D e eu trabalhava num nível de animação que era um nível de cinema. Sim. Então assim, o meu olhar para animação, ele é um olhar de cinema. Ele pega coisas ali, sabe? Então, eu lembro de passar, junto com o Israel Mota, com o Dodória, que ele foi também um co-diretor desse projeto junto comigo, me ajudou em muitas coisas. A gente passava o dia inteiro mandando feedback de animação, escrevendo e-mail para mandar feedback. O dia inteiro, a gente gastava tipo 10 horas. 10 horas para explicar tudo, porque a gente, nossa, não é esse caminho, não, peraí. Sabe, alguns erros, a gente, puta, não, aqui você tá com erro de perspectiva aqui, o personagem tá numa perspectiva, o background tá no outro. E a gente tinha que ser cirúrgico nos comentários, porque não tinha tempo mais para atrasar. Então, isso foi um problema, sabe? Chegou um ponto de estúdio de animação que começou a me odiar profundamente, porque, sabe, eles sabiam que ia vir muita alteração e eu era chato. Então, eventualmente, até chegou na metade do processo, metade dos profissionais envolvidos com a série já estavam me odiando. Eu entendo bem, porque eu sou editora e eu tenho muita dificuldade. Inclusive, o nosso querido editor desse podcast aqui, coitado, sofre na minha mão pra caramba, mas eu prometo ser mais boazinha.
Mas é isso, é Nossa, porque às vezes a gente quer, e tem algumas coisas que são características pessoais nossas, né? Que a gente quer imprimir e aquilo não é, é facilmente comunicável pra quem tá e trabalhando com a gente. eu tive um problema com a série que era eu não encontrava o formato direito ainda. Eu comecei a escrever a série muito baseando demais no mundo de Bigman. Uhum. E era a minha principal referência. Só que eu entendia que o mundo de Bigman ele funcionava nos moldes de televisão dos anos 90. Era um estilo de programa feito para os anos 90. E que hoje em dia eu assisto e eu amo, mas eu tenho uma memória afetiva com aquilo. Sim. É muito difícil eu ter uma visão fresh, new daquilo, que é uma coisa que fez parte da minha infância. Então eu falei, eu tenho que sim beber da fonte do mundo de Bigman, mas eu preciso criar algo novo em cima disso. O formato ele não pode ser totalmente o mundo de Bigman. E não adianta, eu não vou poder me vestir de Thomas Edison para falar da luz, da criação da energia elétrica. Não funciona dessa forma. Eu não posso fazer isso. Tem que ser mais documental, eu pensei. Só que eu fui encontrando isso no meio do projeto. A animação inicialmente era para ser uma coisa mais infantil, com animações mais na tela. E aí eu falei, não pode ter animação na tela. No meio do processo eu falei, não, eles já tinham, a empresa de animação já tinha feito todo um conceito, eu já tinha aprovado esse conceito. E aí no meio do processo eu falei, não, muda, não tá funcionando, esse conceito que eu aprovei não tá legal, eu sei que eu aprovei, mas assim, vamos mudar. Uhum. E é claro, tem uma confusão por causa disso. Tudo isso é orçamento, tudo isso é... Orçamento, sabe? E tudo foi mudando a série, e enfim, eu entendo que fez parte do processo para a série chegar onde ela chegou, e foi importante todas as decisões que eu tomei no meio do processo para que eu tivesse um resultado final do jeito que a gente tem agora, só que isso causou vários problemas, e eu, em uma eventual segunda temporada, se tudo der certo, eu aprendi muita coisa, eu não cometeria metade dos erros. E agora você já tem o formato também, né? Acho que Agora já tem o formato. A recepção da audiência vai dizer o que você pode mudar, se tiver alguma coisa para mudar, porque eu tenho certeza que vai bombar. Não, tem, como sempre tem. Assim, a série eu tive que entregar, não é porque eu falei, beleza, chegamos onde eu queria, é porque, beleza, daqui a Netflix não aceita mais de tanto atraso, porque a Netflix tem uma eles precisam se planejar, imagina, a Netflix tem um lançamento por dia na plataforma deles. Então, assim, a minha série é só mais uma. Eu sei que pra mim não é, mas pra Netflix é só mais uma série que eles vão lançar no dia 4. E aí dia 5 tem outra, e aí dia 6 tem outra, entendeu? Então eles precisam ter essa agenda bonitinha. Imagina como é que é trabalhar com um cara que, beleza, você fala que vai entregar tal dia, mas já chegou no dia, não entregou. Não, vamos mudar, precisamos de mais uma data. Aí chega naquela data e não entrega. Então, assim, a série atrasou um ano. Então, assim, chegou no ponto onde a Netflix virou e falou assim, ó, assim, a gente entende que você tá querendo fazer o melhor, a gente tá gostando do resultado, mas você precisa entregar, você precisa ter uma data, precisa passar uma data e você precisa ser fiel a essa data. E o problema é que, assim, eu me ferrei para fazer isso acontecer na data que eles queriam. A data era agosto, já estava definido, e a gente sabia que a gente tinha que entregar isso antes de julho, né? A gente tinha que entregar isso, a gente entregou a série, deixa eu ver, acho que final de maio. Uhum. Mas enfim, foi no final das contas a gente conseguiu entregar. Deu tudo certo. Uhum. Agora estreia. só tá... Já está no ar, lá para todo mundo assistir, Eba. Eu vi alguma coisa, eu queria te elogiar, porque assim, eu tava com uma expectativa elevada, porque a gente conhece seu trabalho e tudo mais, sabe que você é um cara exigente, inclusive a gente tem muito disso em comum, né, por isso que as coisas atrasam, por isso que nem tudo que a gente faz ao ar também. Sim, vocês são bem chatos também, nesse sentido. Mas isso é bom. Eu fiquei impressionada com o que vocês fizeram. Tem uma cena lá que eu falei, caramba, deu aquele efeito uol. Na hora que você abre a porta do castelo, que vem o drone por cima, eu falei, cara, isso ficou qualidade do que a gente vê aqui fora, né? Do que a gente vê de produção televisiva aqui. Então, legal, obrigado. Eu acho que vai ser assim um marco mesmo. Agora, caiu minha ficha quando eu vi o cartaz da série em japonês. Eu falei, cara, é um lançamento global, né? É um conteúdo global. Caiu sua ficha já? Como é que você tá? Ainda não caiu minha ficha. Ainda tá meio. Por mais que eu abra a Netflix aqui, já consiga ver lá a série, já tá lá no em breve. Se você ir lá nos lançamentos, já aparece minha série. E o pessoal falou que tá desempenhando super bem o trailer dentro da plataforma. O que para eles já é um bom sinal. Um bom sinal de que a série vai desempenhar bem. Mas é difícil eu ainda cair. Eu só vou cair ficha quando eu começar a assistir a série. Porque eu já vi cada um dos episódios tantas vezes. Mas tantas vezes. A percepção. Chega uma hora que você...
quando você tá dirigindo uma coisa como uma série da Netflix, eu tô há 2 anos fazendo isso, você perde completamente a capacidade de analisar aquilo. Por quê? Porque eu vejo uma concha de retalhos. Uhum. Eu tô vendo uma concha de retalhos, eu sei exatamente todas as gambiarras que eu tive que fazer ali pra grudar coisa, pra grudar. Eu vou falar um problema que a gente teve com a série, que vocês não vão acreditar. Mas foi tipo assim, a gente passou meses escrevendo essa série. A gente passou de abril de 2018 até fevereiro, que foi quando de 2019, quando a gente começou a gravar no estúdio a série. A gente passou meses escrevendo e afinando o roteiro. E a gente tinha os personagens que a gente criou na série. É lógico que quando era eu falando, a gente sabia, eu e o Rob e o Israel, os outros 2 roteiristas, a gente sabia exatamente o que esperar de mim. Uhum. E como eu iria me portar pra tela, na câmera, falando pra câmera, etc. Eu sabia o que esperar de mim. Só que a gente tinha 2 personagens que a gente não sabia. E que quando a gente começou a escrever, a gente ainda nem tinha os atores. Sim. E lá A gente você imaginava... era você, né? Você era você, Felipe Castanhari. Eu sou eu, e eu faço eu mesmo nessa série. Ali, Porque com 2 personagens fictícios, né? Que... eu já falei, eu acho que já ficou nítido que eu não sou um bom ator. A Internet Filme mostrou isso, eu não sou um bom ator. E eu odiei, eu vou te falar, eu odiei fazer cinema, eu odiei. Assim, eu nunca mais na minha vida quero fazer cinema. Eu quero ser diretor, vou dirigir. Atuar, eu odiei atuar. Ai, Odiei. eu te entendo, porque eu não controlo os meus músculos faciais. O Leão é ótimo, eu não. Nossa, eu odeio atuar, eu não gostei. Mas assim, pra série eu não ia precisar atuar. Eu sou eu ia fazer o que eu já faço no YouTube. Nisso eu acho que eu sou bom, em ser um apresentador. Porque pra ser um apresentador você só precisa saber ler bem ler o TP e ser carismático. Você precisa ser isso pra ser um bom apresentador. Mas esse foi o grande problema que a gente teve, porque muito do que a gente imaginou na hora do roteiro, quando a gente começou a gravar, a gente falou, opa, talvez não esteja funcionando tão bem quanto a gente imaginou. O time das piadas, a gente tinha um time que a gente fazia na nossa cabeça, e aí quando o Bubarim ia fazer, ele fazia num time dele. E aí, porque é o estilo de humor que ele fazia, que ele leu o roteiro e ele quis trazer a visão dele, é importante eu respeitar. Não adianta eu ficar forçando também só a minha visão e o ator não ficar confortável com aquilo. Eu preciso também que o ator absorva o texto e entenda qual é a melhor maneira de fazer aquilo. Eu preciso confiar no meu ator. Então, conforme a gente foi vendo que algumas coisas não iam funcionar, isso já criou vários problemas. E aí teve um problema muito maior, que foi o seguinte: quando a gente chegou no final da primeira diária, a gente percebeu que a gente só tinha gravado metade da ordem do dia. Então, a ordem do dia, ele é um documento, para quem não sabe, ele é um documento que descreve exatamente, a gente chama de OD. A OD, ela descreve exatamente o que a gente vai fazer em cada horário. O que está sendo então, cada pago, horário, né? O que você tá... Pelo que você está gastando o seu dinheiro. Exato. E tem uma equipe gigantesca que acompanha essa OD distribuída para todo mundo. Então, tipo, é distribuído pro diretor, é distribuído pro diretor de fotografia, pro assistente, para todo mundo que tá ali, contra-regra, a galera do som, a galera de som direto, a galera de LED. Então, todo mundo recebe a ordem do dia, então tá todo mundo com aquilo lá, aquilo vira a Bíblia. E a gente tem que seguir aquilo. Aí imagina que chegou no final da gravação do primeiro dia, a gente percebeu que a gente não conseguiu cumprir metade. Nossa, da aí ordem você do dia. Projeta pro resto das ODs feitas. Não, só que aí a gente tinha 8 diárias. Pra cada diária, na teoria, a gente teria que gravar um episódio, porque são 8 episódios. A gente chegou no final do primeiro dia e falou, beleza, não deu pra gravar metade, faltou metade. A gente, beleza, amanhã a gente começa um pouquinho mais cedo, a gente dá um gás e aí a gente já conseguir resolver isso. Chegou no dia seguinte, o que aconteceu? A gente não conseguiu gravar metade de novo. Meu Deus. Ou seja, a gente já estava com uma diária faltando. Acumulou uma diária. E aí, eu tive que tomar a decisão terrível, que era o seguinte: eu acordava 6 da manhã, eu tomava um banho, e eu era o primeiro a chegar, porque eu era, além de ser o diretor, eu era o criador do projeto, eu tinha que chegar, dar bom dia pra todo mundo, deixar o clima bacana no set. Então eu era o primeiro, achei um dos primeiros a chegar. E aí eu tinha que me maquiar, ia pra maquiagem, decorar texto. E aí eu chegava às 6 horas, ficava o dia inteiro gravando, saía da gravação às 7 horas da noite, e aí eu ia pra casa com a minha equipe de roteirista, com o Rob, e com o Israel e com o Ted também, que foi produtor, e a gente vinha pra minha casa pra simplesmente ter que passar a régua em todo o roteiro que a gente iria gravar no dia seguinte. Tudo. A gente teve que cortar metade, porque a gente falou, beleza, não vai dar pra gravar, o que a gente tem que fazer? Corta.
comprometeu a duração dos episódios? Eram para ser maiores? Comprometeu a duração dos episódios, comprometeu a ligação que a gente tinha em vários... Porque assim, o roteiro, ele conseguia conectar o tema com os personagens. Então a gente tinha parte de animação, parte de narração, parte de personagem. Era tudo muito bem costurado para que não faltasse ligação de nada. E o tema era explicado através desse modo que a gente fazia. Então, da animação a gente jogava para o estúdio. Aí no estúdio tinha um diálogo que introduzia outro tema. Aí desse tema ia para um VFX. Aí do VFX voltava para o personagem. Aí do personagem, a conversa dos personagens levava a outra coisa que jogava para animação. Quando você começa a cortar isso, você começa a ter furo no roteiro. Sim. Então eu tive que jogar muita coisa pra câmera, de eu falar pra câmera, e aí quando começou a ir pra edição, eu percebi que não tava funcionando, que eu precisava de uma narração de que só pra câmera ficava chato eu falando só pra câmera e não ter material de arquivo, e aí começou a ter o problema onde eu tive que perceber que, beleza, se eu não vai ter eu pra câmera falando, eu preciso ter uma narração, e aí foi quando eu falei, tem que ter, vamos colocar o Guilherme Briggs para narrar boa parte disso. Gente, então, assim, que curioso! Eu achei que tivesse tudo assim. Eu achei que o Briggs, inclusive, fosse central na ideia original. Não. O Briggs, ele foi central na ideia original, mas ele não narrava tantas coisas quanto ele... A participação dele era menor. Sabe como o Briggs surgiu? Eu criei o Briggs da seguinte forma. Eu lembrei do computador do Coragem, do Cão Covarde, que era narrado pelo Ricardo Juarez, e era um computador que interagia com o Coragem. Ele era uma inteligência artificial, nunca ninguém explicou o que ele era, mas ele era um computador que conversava com o Coragem. E eu falei assim, pô, e aí eu queria criar um quadro onde o computador ele ia trazer as dúvidas das pessoas sobre o tema, dúvidas online. Porque eu falei, eu não posso tirar carta igual o Bigman fazia, que ninguém manda mais carta. Sim. Não existe alguma coisa digital. E aí eu pensei em criar um computador que traria as dúvidas das pessoas, e esse computador seria uma inteligência artificial. Então começou o conceito do Briggs a partir desse ponto, dessa ideia do computador do Coragem. E aí eu comecei a pirar e foi evoluindo. Aí eu falei, não tem que ser um computador, talvez tenha que ser um device. Eu falei, aí um device que vai controlar. Eu falei, tá, então quem que fez esse device? Aí surgiu a ideia de colocar cientista. Eu falei, não, foi uma cientista que tá nesse laboratório, que criou a inteligência artificial, ela que criou o Briggs, ela que projetou. Vamos fazer uma cientista mulher, negra, empoderada, que vai ser a dona da porra toda. E aí foi nascendo assim, só que no meio do processo, muitas das coisas que eu colocava na minha voz, que eram coisas que eu tinha feito gravação pra câmera, que no estúdio a gente gravou eu falando pra câmera. E aí quando rolou a edição, eu falei, nossa, eu pra câmera tem que ser um pequeno detalhe dessa série, eu não posso estar o tempo inteiro falando pra câmera, vira YouTube, e aí só que eu tô na Netflix, eu não posso fazer isso. E aí eu tive que tirar toda essa parte, então tudo que eu tinha gravado em estúdio, que eu cortei e que eu joguei pra câmera no estúdio, eventualmente virou voice-over. E aí eu tive que cobrir aquilo com material de arquivo. Só que no orçamento original da série, a gente tinha ali 10 minutos onde era eu falando pra câmera, que agora virou material de arquivo ou animação. Comprar o material de arquivo e a animação. De onde sai esse material de arquivo? De onde sai essa animação? De onde sai esse VFX? Custa dinheiro. Então foi assim que a série começou a virar um grande problema. Gente, uma bola de neve, Fê. Nossa, você não faz ideia. Metade dos problemas que eu tive com essa série... e como foi sofrido, mas enfim, aprendi muita coisa. E acho que... E valeu a pena, assim, foram decisões que eu tive que tomar. De que eu olhava o resultado final ali, eu tava vendo o que tava saindo, quando começou a entrar na edição, e falei, não, tem que mudar. Um abraço. Vira material de arquivo, vira animação. Tá, quem vai animar isso? Falei, vamos contratar um estúdio novo. Só os bastidores caberiam um documentário. E é tão legal mostrar isso, porque as pessoas às vezes têm uma ideia de que é simples, de que você chega, grava, e que ignora o trabalho por trás, né? É um trabalho que começou desde do início, já com a pesquisa, né? Porque o que a gente fez foi contratar uma equipe, uma equipe de pesquisa científica, né? E essa equipe, o que ela fez? A gente passou os temas para essa empresa de consultoria científica, e aí eles contrataram pesquisas para cada tema. Então, para cada tema, a gente recebeu uma pesquisa de um pesquisador da área que entende daquilo para a gente estudar antes da gente começar a escrever. A série só foi possível porque a gente contratou uma empresa de pesquisa científica, a gente pagou caro por isso,
e aí a gente contratou esses pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa científica para cada um dos temas, ou no caso, uma pesquisa histórica para o tema da peste bubônica. A gente recebeu essa pesquisa, a gente leu essa pesquisa e, depois de ler e estudar, a gente ia para a sala de roteiro e a gente contava ainda com o especialista do nosso lado, né, no WhatsApp, para tirar as nossas dúvidas. Então, no episódio de Viagem no Tempo, eu ficava o tempo inteiro, eu, o Rob e o Israel, com o Gustavo Rojas, que foi um dos astrofísicos que prestou consultoria para a série, ele fez a pesquisa do episódio de Viagem no Tempo e fez a consultoria também. E aí a gente ficava o tempo inteiro, mas Gustavo, essa parte aqui do tempo e espaço, como é que eu faço? Isso aqui não estamos entendendo, relatividade está deixando a coisa muito mais difícil, peraí. Então, assim, a gente só conseguiu escrever esse episódio por causa do Gustavo Rojas. Se não fosse o Gustavo nos auxiliando, tanto na pesquisa para poder começar a escrever, quanto na consultoria ali no dia do nosso lado, sendo o nosso consultor e tirando nossas dúvidas, a gente não teria conseguido fazer não só esse episódio, nenhum outro episódio, porque para os outros episódios a gente precisou de outros pesquisadores. Essa reação, essa vivência na rede, eu acho que agora, assim, é engraçado isso, comigo pelo menos, eu acho que eu já adquiri uma casca grossa, assim, eu já fui mais afetada, mas agora eu tô mais, tipo, o pessoal me ataca, beleza, espero passar. Como é que foi pra você, assim, principalmente esses ataques com relação à série, que eu sei que teve aí um engajamento pessoal muito grande, um investimento pessoal de 2 anos da sua vida dedicado. Como é que foi isso emocionalmente pra você? Então, ser atacado é uma coisa que eu já tô acostumado desde a época lá do Barbudinho do YouTube que enfim, que fazia os videozinhos lá pra mim. Mas uma coisa é você ser atacado por uma galera que você sabe que claramente, tipo, é só uns haterzinhos que dane-se, sabe? E agora, eu sou muito sensível em relação ao meu conteúdo. Sou muito sensível, porque eu coloco muita grana, muito esforço pessoal e muita paixão no que eu faço. Então, sempre que quando alguém fala do meu conteúdo, aí é uma coisa que me pega no pessoal. Pra ser bem sincero, eu ainda não sei lidar muito bem com isso. Eu fiquei bem chateado com isso, porque pra mim foi um monte de coisa infundada, sabe? Uma coisa é você ser atacado por algo que você fez, outra coisa é você ser atacado por algo que você não fez. Um ataque injusto. Então, pra mim foi muito triste, assim, eu não sei lidar muito bem com hate, essa é a verdade nisso, porque eu nunca fui muito acostumado o meu canal nunca foi muito de tomar hate, e se foi, era só, tipo, de alguém que eu sabia que, tipo, esse cara não sabe o que tá falando, é um louco. Uma coisa, sabe, tipo, já fizeram um vídeo de quando a gente soltei aquele vídeo que a gente fez da Terra plana, do Nostalgia Ciência. O pessoal fez um vídeo, sabe? Tipo, vários, o Cassiano não sabe de nada, sabe? Esse tipo de vídeo eu dou risada. Isso não me afeta de nenhuma forma, sabe? Beleza. Eu dou risada, acho engraçado. Beleza, é bom que fala mais sobre o vídeo, dá mais view. Agora, quando é uma coisa assim injusta, aí me pega mais, viu? Eu não sei lidar muito bem com isso, pra ser bem sincero. Eu vi você tentando responder e parece que quanto mais você tentava responder, menos as pessoas entendiam e classificavam como arrogância. Parece que tem um momento que você não tem defesa, né? Não tem o que você fazer. E você tá no meio do furacão vendo um monte de gente falar um monte de mentira a seu respeito, você fica puto. E você vai lá puto isso que o pra povo responder. Não entende. E sempre vem, vocês não gostam de ser criticados e tudo vira cancelamento. Mas eu acho que falta um olhar das pessoas entenderem o que é a timeline de alguém que tem lá quantos milhões de seguidores você tem no Twitter? 3? 7 4? milhões. 7 milhões. Eu tenho 1,6 e já eu não consigo ver tudo. Você imagina o que é a timeline de alguém no olho do furacão. Vocês não têm ideia. Então, assim, você pode estar fazendo uma crítica, meu caro, bem feita, respeitosa, construtiva, que a gente não vai ver. Infelizmente. Que vai ser engolida pelo aquele carinha que quer só o like, que já viu, tá todo mundo criticando, eu vou criticar também pra ganhar o like, e o cara não é nada, o cara nunca viu meu trabalho, e aí a ofensa dele, a ofensa geralmente vai ter mais likes de quem tá com raiva, e vai aparecer na nossa timeline numa profusão muito maior, e assim, a gente é como se estivesse numa sala cheia de pessoas te xingando em voz alta e gritando, e a pessoa que tá lá, o criador de conteúdo, ele é diferente da celebridade, né? A gente veio de uma transição aí que a galera tinha quem fazia assessoria de imprensa. Eu fiz assessoria de imprensa para político, e eu era a pessoa política no Twitter, e eu lidava muito bem com o ataque que não era para mim. Eu respondia com muita maturidade, porque o ataque não era para mim, era para o meu chefe. Diferente
quando é um ataque que mira a gente, né, Felipe? No meu canal, eu nunca me atrevi a falar de ciência ou falar de história sem ter um profissional por trás. Então, assim, eu sempre fiz isso, porque eu não sou historiador e eu nunca me vendi como. Eu não sou cientista, eu não sou nada disso, eu sou um apresentador e um diretor. É o que eu sou, isso eu sei fazer bem. E aí eu preciso dessas pessoas. É que eu sinto que eu consigo simplificar a informação. Eu tenho essa habilidade, depois de vários anos no YouTube, eu consegui me aprimorar em conseguir passar essa informação de uma forma simples e direta. É nisso que eu sou bom, entendeu? E aí, então, acho que a discussão ela foi distorcida, e aí uma coisa que me deixou muito chateado foi que muita gente querendo falar do meu trabalho, fala, o Castanheira, a questão não é ele não ser historiador, a questão é que tem que ter responsabilidade. Aí eu vi e falei, peraí, você tá falando que eu não tenho? Quando que eu não tive responsabilidade? Me fala aí. E isso que é mais engraçado. Quando eu ia questionar as pessoas sobre isso, me aponta aí. Eu tenho 9 anos de conteúdo no YouTube. Eu já fiz inúmeros vídeos de história e de ciência. Tem material, tem milhares de minutos, sei lá quantos minutos para você querer pegar de conteúdo meu para poder falar que é irresponsável. Cadê? Me aponta aí. Aí o que a pessoa ia falar? Ou ela falava do Guia Politicamente Incorreto, que não é um projeto meu. O Guia Politicamente Incorreto não foi um projeto que eu fiz. Foi um projeto que eu fui o apresentador. E só. Eu lembro que na época do Guia, vários historiadores que participaram do projeto se manifestaram, que não sabiam a origem. Eu posso falar, eu posso entrar mais a fundo nessa questão do Guia para explicar para as pessoas, porque muitas não sabem. E o que eu percebi era isso, as pessoas estavam me criticando ali, querendo falar que eu sou irresponsável, não conheciam o meu trabalho. Porque estavam achando que o Guia era um projeto meu, que não é. E aí a outra crítica que sobrava era o vídeo do fascismo. E aí, qual que é a questão, a grande questão e a grande polêmica do vídeo do fascismo? Foi um vídeo em que eu tive 3 consultores históricos. Não foi só um, foram 3. E a foto e o nome deles está no início do vídeo, certo? E qual foi a grande questão? Um pessoal, a gente entende, e a Nilce sabe muito bem, você sabe muito bem disso, Nilce, de que história é uma coisa muito delicada, porque até mesmo existem questões que a própria academia debate. Sim. Questões que não são consenso, não que vai depender do pedra, filtro. né? E são coisas que muitas vezes vão depender do filtro ideológico daquela pessoa. E a gente sabe que existe ideologia também. Sim. Ninguém estava criticando o meu trabalho. As pessoas estavam criticando ou um trabalho de outra pessoa do Guia, que não era eu, que eu não tenho nada a ver, ou estavam criticando um trecho do meu vídeo do fascismo que pode ser debatido e que será debatido entre historiadores e que inclusive foi motivo de debate entre os historiadores que deram a consultoria para o meu vídeo. Eles passaram um tempão debatendo sobre aquela questão. E os 2 trechos do vídeo do fascismo em que eu achei que estavam meio ambíguos, digamos assim, eu arrumei. Eu fui lá e falei, não, aqui tá dando a entender que eu tô falando de comunismo, mas eu tava falando de stalinismo, o que é completamente diferente. Eu fui e mudei, eu alterei isso e alterei também a parte que eu falava que o governo de Getúlio foi um governo fascista, que eu mudei para falar que teve traços fascistas, alguns traços fascistas, mas que não era um governo fascista em si. Uma coisa que eu falei assim, isso vale a pena mudar, realmente tá dando uma interpretação meio dúbia, um ruído. E eu fui lá e eu arrumei. E eu alterei, e já tá alterado no vídeo, e eu mudei no vídeo sem perder as visualizações. O YouTube, ele permite que eventualmente eu faça esse tipo de correção. Tá lá! Então, as 2 coisas que as pessoas estavam me criticando, eu já tinha arrumado no vídeo, e a outra era de um trabalho que não era meu. Aí eu falei assim, caraca, que injusto! Uma galera querendo falar que o meu conteúdo é irresponsável, sendo que a pessoa não tá falando do meu trabalho, ou tá falando de algo que eu já arrumei. E tipo, olha que injustiça. Mas a narrativa perpetua, né? O lance é que a pessoa não conhece seu trabalho e esse é uma característica do YouTube, porque para você se engajar com o trabalho do outro, você tem que sentar e assistir. No seu caso, 1 hora de vídeo, né? Quantas horas de vídeo? Só que o cara vai lá... Não vai. Você acha que o cara que não conhece meu trabalho vai lá e vai ver o meu vídeo do nazismo de 1 hora, ou meu vídeo da ditadura militar de 1h30, ou meu vídeo da Primeira Guerra Mundial de 1h50... Sabe? Eu sei que não, claro porque que não. assim, no nosso trabalho a gente tem no Cadê a Chave eu tenho 1.470 e tantos vídeos. 10 minutos cada. A audiência que engaja com o meu conteúdo é porque ela sentou e assistiu todo esse material que tá lá disponível ao longo de 6, 7 anos. Então assim, isso demanda um tempo, demanda investimento das pessoas. E boa parte da galera no Twitter que começa a criticar, tá criticando na verdade um nome que ele vê muitas vezes no trending ou numa posição de sucesso, mas que nunca parou pra ouvir. E a pessoa simplesmente compra essa leitura mediada, não é? E não vai checar a fonte. O que é muito sabe, contraditório
para um público que está justamente questionando a checagem de fonte. É isso que me Exato, a galera que tá checando isso, mas peraí, você não parou um minuto para sequer entender ou descobrir se o que você tá falando é o meu trabalho ou não? E aí, voltando na questão do guia politicamente correto, a grande confusão do guia, ela é uma coisa que eu não tenho culpa nenhuma. E assim, eu acho legal explicar isso. Porque o que acontece? O negócio do guia foi um projeto que eu topei participar, sendo apresentador, só apresentador, não fui o criador, não fui o roteirista, eu não fui nada disso, eu fui o apresentador. E o que aconteceu? Quando eu topei fazer parte desse projeto, eu não sou historiador, então assim, eu não fazia ideia de quem era o Leandro Narlock. Não fazia a menor ideia de quem era esse cara. Falar, não, vai ser baseado aqui no livro do Narlock, que vendeu muito, sei lá o quê. Eu falei, tá, nunca tinha lido esse livro, não fazia ideia de que ele existia. Eu falei, tá bom, sei lá o quê, mas como é que vai funcionar? Vocês vão entrevistar os dois lados? Aí o diretor falou, não, a gente vai dar... A ideia é justamente a gente pegar esses temas mais polêmicos e deixar os dois lados discutindo, tanto a direita quanto a esquerda. A gente vai chamar pessoas dos dois espectros. Eu falei, legal, vocês vão dar voz para as duas? Eu falei, tá, bacana. Eu falei, mas é o seguinte, eu exijo que o meu historiador esteja presente no dia da gravação para que nada que eu fale, porque eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para poder saber se o que eu tô falando tá errado ou não em termos históricos. Eu preciso de alguém que eu confie. E aí eu chamei o meu historiador, o Caio Vinícius Godoy, que é doutor na USP em História. Tanto que muitas coisas que eu tava falando ali, o meu historiador já, peraí, ele não pode falar dessa forma, já mudou no dia da gravação, muitas coisas mudaram. E eu tive a segurança de tudo que eu falei ali tá seguro. Não falei nenhuma besteira ali. Só que o que aconteceu? Quando a série estreou, eu descobri na estreia que o diretor, ele tinha omitido para os entrevistados de esquerda, historiadores essenciais para dar credibilidade para a série, eles não sabiam que era uma série baseada no livro do Narlock. E o diretor sabia, isso eu não sabia na época, mas o diretor sabia, que se ele falasse isso para os entrevistados de esquerda, eles não iriam topar. E aí o que aconteceu? Quando a série saiu, essas pessoas se sentiram enganadas. Falaram, peraí, você omitiu, em nenhum momento você falou que a série era baseada na hora. E aí elas pediram para que fosse retirada a participação delas. O que, ao meu ver, elas têm toda a razão de pedir para tirar, elas foram enganadas. Eu lembro dessa polêmica, e eu acho que a relação ali não era nem esquerda e direita, né? Era ter um debate válido na academia ou não. Porque você valida, quando você coloca uma coisa absurda para debater com uma ideia válida, aquela coisa absurda, ela começa a ser observada no mesmo patamar daquela outra ideia, que é uma ideia válida. A relação foi entre o científico e o não científico. E não Exato, é a mesma coisa de você chamar um astrofísico para debater com um cara que fala de terra plana. Tipo, peraí, você tá colocando duas pessoas no mesmo nível, só que elas não estão no mesmo nível. Um é louco, que acha que a terra é plana, e o outro é um astrofísico. Peraí, saca? Era nesse nível, então, assim, era nesse nível exato. A discussão. Na época eu lembro de ter visto essa discussão. Mas só que qual é a questão? Eu não sabia, ninguém me passou a lista dos entrevistados. Então, na minha concepção, a sua posição era a mesma dos historiadores. Tipo assim, você também foi lesado, exatamente, lesado porque não fui enganado igual do projeto todo. Só que a série vendeu, o History vendeu muito como se fosse uma coisa minha, porque eles sabiam que associar o programa à minha imagem, que já fazia vídeos de história na época, os vídeos já estavam bombando, e ajudar a série a desempenhar. Tanto que a série foi um sucesso. A partir do momento em que eu vi o que tinha acontecido, eu dei uma declaração falando que eu achei um absurdo o que foi feito, e de que a série havia sido prejudicada por conta disso, por conta dos historiadores que haviam pedido para ser retirados do projeto, e de que agora você só tinha uma série dando um ponto de vista tendencioso, e que isso é ruim para a história. Só que o que eu posso fazer? Eu não posso pedir para tirar, eu tinha um contrato que eu assinei, eu não podia pedir para tirar, eu era o apresentador do negócio, não dá para tirar minha participação, igual os historiadores. A única coisa que eu pude fazer foi negar uma segunda temporada. Quando eles vieram pedir para fazer uma segunda temporada, eu falei, não, imagina, eu só topo. Aí eu falei, beleza, eu tenho a oportunidade de fazer uma segunda temporada direito. Aí eu falei assim, eu topo, se eu for o diretor. E aí eles não toparam. Uhum. E inclusive, na primeira temporada, eles não toparam enviar os episódios pro meu historiador. Porque eles sabiam também que se o meu historiador assistisse, ele ia falar, opa, peraí, isso aqui não pode, isso aqui tá faltando outro ponto de vista, isso aqui tá errado. Então, a minha resposta final sobre isso eu acho um absurdo o que fizeram com o Guia Politicamente Correto. Acho um absurdo. Acho que o History deveria retirar esse programa do ar.
porque ele é um desserviço. E essa é a minha posição. Eu nunca nem divulguei a série. Até a divulgação que tinha no meu canal, no Nostalgia, no Vídeo do Brasil, eu tirei. Eu fui lá e ranquei a parte do spot que tinha falando eu ranquei e falei, não, um abraço, não vou ficar divulgando isso daí, não. E tirei. Então, assim, eu não tenho mais nada a ver com essa série. Não é uma criação minha, não é um programa meu. Você quer encontrar conteúdos meus, você vai no YouTube ou na Netflix, agora, dia 4. Ou na Netflix. O YouTube para você foi um fim em si e Netflix agora, os outros projetos, eles surgem, mas o YouTube continua tendo a sua importância? Ou é um meio e você pretende deixar a plataforma, migrar? A gente viu a Kéfera anunciando o fim da produção dela no YouTube. Como é que você está vendo? Assim, você tem um roteiro sobre isso? Não, na verdade, eu acho que agora com o fim da série, eu pretendo voltar a produzir mais pro YouTube, porque eu sinto que o YouTube ele é uma plataforma gratuita que todo mundo tem acesso, e querendo ou não, eu recebo muito apoio assim de pessoas que utilizam meu conteúdo para estudar, que já passaram em Enem, passaram em faculdade, utilizando vídeos meus como base de estudo, até mesmo os prints que eu recebia, né, antes da pandemia, diariamente quase, de alunos em sala de aula, com o professor passando meu vídeo. Então, assim, isso tudo era um combustível que fazia com que eu nunca quisesse desistir de produzir conteúdo no YouTube, porque eu sei que eu tô fazendo conteúdo para uma galera que às vezes não tem condição de ter acesso àquilo de outra forma. E eu entendo que o jeito que eu faço, ele é mais atrativo para muita gente. Por exemplo, tem um monte de gente que fez vídeo sobre fascismo. Um monte de gente que fez vídeo sobre fascismo. Só que o jeito que eu faço, ele não é para ser o melhor, ele é para ser o que mais gera interesse num público comum. Ele é o mais simples possível para aquele público, para introduzir o assunto, para gerar a curiosidade, para a pessoa ir lá e pesquisar a fundo, entendeu? Então, assim, eu entendo que pelo meu background de cinema e tudo mais, eu tenho mais facilidade em transformar esses conteúdos em algo mais simples para o público geral. Então, eu não quero parar de fazer isso. E, assim, a Netflix agora foi um passo importante na minha carreira, com certeza. Mas eu vou dar um tempo agora, né? Agora que acabou a série, vou dar uma descansada e pretendo voltar com tudo pro YouTube, porque a verdade eu sempre usei o YouTube como sendo um lugar para eu experimentar. Né, para eu testar. E eu quero continuar usando o YouTube para isso. Eu quero pensar em novas séries, eu quero pensar... Quem conhece meu canal há mais tempo entende a quantidade de projetos diferentes que eu já fiz. Animação de beats, eu já fiz animação original, inclusive uma das animações do meu canal passa hoje em dia no Comedy Central, a gente vendeu pro Comedy Central, que é o Animatoons. Eu já fiz vídeo de curiosidade, eu já fiz vídeo de nostalgia, eu já fiz de documentário, então assim, eu já fiz tanta coisa, mas é porque eu não me encaixo muito naquele padrão de youtuber que encontra uma fórmula que dá certo e começa a fazer ela a exaustão porque entende que aquilo vai dar inscrito e visualização. Eu já não tenho mais essa pira. Posso dizer que já teve uma época que eu entendia que isso era importante para o crescimento, para minha imagem, mas eu acho que eu já alcancei um patamar legal da minha imagem. Eu acho que é muito mais interessante, às vezes, eu gastar 3 meses e fazer um vídeo que quando eu soltar, esse vídeo vai ter um impacto profundo nas pessoas e elas vão entender, caramba, olha o trabalho que o cara fez, do que eu ficar 3 meses para produzir 40 vídeos que as pessoas vão ver num dia e esquecer no outro. Eu não quero produzir esse tipo de conteúdo. Eu gosto de produzir uma coisa que eu sei que vai ter um valor maior para a plataforma. E eu sei que isso não vai me fazer ter o canal com o maior número de inscritos do Brasil. Eu sei que eu não vou alcançar... Que vai ser difícil eu chegar uns 20, 30 milhões de inscritos. Eu não tenho esse objetivo mais, eu não tenho mais essa vontade. O que eu quero é continuar surpreendendo a minha audiência, criando conteúdos bacanas que tem valor audiovisual. Não só valor de conteúdo, valor audiovisual, sabe? Que tenha... Eu tô querendo investir mais em animações agora, conteúdo com animação. Eu tô fazendo um projeto agora que chama Nostalgia Animado, onde eu vou pegar temas de história e ciência, e mais ou menos no estilo do In a Nutshell, mas com um traço diferente, um traço mais próprio. E eu vou utilizar a animação para explicar esses conceitos, mas é porque eu também tenho uma ligação muito forte com o meu lado animador, com a minha parte de audiovisual. Trabalhei com VFX durante muitos anos, então eu preciso alimentar
esse meu lado. Se eu não alimentar esse lado, para mim, eu começo a não ver mais propósito no que eu tô fazendo. Então, além do conteúdo, que eu acho que é importante para as pessoas, isso tem valor para mim, essa parte do me desafiar como artista, e eu ainda me enxergo como um artista, nesse sentido, como eu era um animador 3D, arte de audiovisual, então eu preciso me alimentar desse tipo de conteúdo para continuar tendo motivação. É engraçado, né? Como que o espírito é muito parecido, assim. É uma coisa que meio que norteia a gente também aqui, de manter os nossos interesses como geradores de conteúdo para a nossa audiência. Porque sempre foi assim, né? A gente coloca no ar aquilo que tá fazendo parte da nossa vida, que tá diante dos nossos olhos, é isso que com que as pessoas se identificam. E eu vejo que é muito isso com você também. E eu vejo o seu conteúdo como uma porta de entrada. A gente estava falando sobre o valor de comunicação e rolou um desprezo também com a habilidade de comunicação, né? Quando você é questionado sobre a sua competência em trazer um assunto e você traz com você essa carga de especialistas, a gente percebe que tem alguma coisa sendo desprezada ali e é esse talento comunicativo, que, querendo ou não, é um talento, né? É uma habilidade que nem todo mundo tem. É um Não, recurso que nem todo mundo que eu tem. demorei muito para ter essa habilidade. Foi, Demorei. foi construído, treinado, né? É uma habilidade. Sabe, eu gosto de falar que assim, que eu demorei cerca de 5 anos para ficar confortável com a maneira com que eu apresentava meus vídeos. 5 anos, eu precisei de 5 anos fazendo vídeo atrás de outro no YouTube, fazendo um vídeo atrás do outro, para olhar para aquilo e falar, eu acho que eu cheguei num ponto legal como comunicador. Acho que eu entendi qual a forma certa de se expressar, qual o tom correto. Achar esse tom é uma coisa difícil, porque às vezes você faz e fica meio forçado. Às vezes você tira um pouco a energia e fica um pouco chato. Então, como é que você acha o que é melhor? O equilíbrio, né? Esse equilíbrio eu demorei 6 anos para achar. Foram 6 anos até, beleza, eu acho que aqui é um ponto onde eu não estou me sobressaindo demais em cima da informação, ao ponto em que eu também não tô chato demais para ficar boring. Eu acho, entendeu? Então, tem valor também. Certo, né? Qualquer pessoa pode trabalhar. O caminho é esse, vai lá e pratica, vai lá e treina e produz seu conteúdo. A plataforma é gratuita, né? Não tem. É democrático. O YouTube é assim, é democrático até certo ponto, mas qualquer pessoa pode gravar um vídeo e postar no YouTube e colher os louros disso. E nem entendeu? A qualidade para começar, né? Você tem o Whindersson que começou gravando numa batata, praticamente. Olha quem é o Whindersson, não é? E assim, Exato. tem, Não às vezes. não é um impedimento. Não é um impedimento, eu acho que é um exercício, inclusive é uma coisa que a gente encoraja. A plataforma precisa de pessoas com uma visão de conteúdo, com uma visão educativa. A plataforma, se a gente não ocupa esse espaço, vai vir Outras fake pessoas news vão ocupar. ocupando, vai vir conspiracionista ocupando. E assim, é muito fácil você criar conteúdo conspiratório porque você inventa, você tira do sovaco, né? Você tira e bota lá na tela. Agora, a gente precisa, sim, de pessoas que invistam em especialistas, ou os próprios especialistas que invistam em comunicação para ocupar esse espaço. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem o espaço da porta de entrada, que é o nosso conteúdo, que é mais simplificado, que é o seu conteúdo, que traduz uma linguagem técnica difícil para um público mais leigo, que pode ser uma isca, né? Pode ser um chamariz para a pessoa se interessar em adquirir conhecimento, e há espaço para o conteúdo acadêmico, para o conteúdo mais denso, para falar de filosofia, para falar de história, para falar de ciência política. Tudo isso tem espaço na plataforma. E é necessário que as pessoas ocupem, né? E a gente precisa estimular. Você imagina alguém que está pensando em criar um canal para fazer algo que eu faço, ao entrar no Twitter e ver a galera naquele dia, né? Lógico, mas tipo, o pessoal vai ficar assustado. Sabe que alguém vai falar, não, quer saber? É melhor eu fazer outro tipo de vídeo. Olha o buraco que eu tô me enfiando, entende? Então, a gente precisa valorizar as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. Não só essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, mas também, é claro, os especialistas que já estão fazendo, e eu acho que isso é muito legal. Tem muita gente no YouTube agora de especialista fazendo. Eu sou amigo de um monte de cara que faz vídeo e que é especialista no YouTube, desde professores a cientistas, o próprio Gustavo Rojas, que fez a consultoria para Netflix pra gente, ele tem um canal no YouTube. Então, assim, a gente tem que estimular essas pessoas e temos que cada vez mais tentar minar o espaço de quem está lá na plataforma para simplesmente espalhar desinformação. E a gente sabe quem são essas pessoas. Então, vamos se unir e olhar para os problemas reais sabe? Porque às vezes a galera gasta tanta energia para cancelar uma galera que tá lá fazendo um trabalho bacana, sabe, que tá do lado deles, enquanto
um pessoal que realmente merecia ser cancelado, continua lá, sabe, na plataforma espalhando ódio e tudo mais. Então, isso também às vezes é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, se a gente tá gastando nossa energia porque realmente importa, se não tem pautas bem mais importantes no momento, né? Ter uma nuance de entender o posicionamento do outro, que divergir não é se opor, né? Existe camadas ali, e eu acho que também buscar pontos em que a gente se identifique, convergência e não de divergência também. Porque senão a gente vai acabar cada um na sua bolha, né? Cada um fechadinho em si, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém concorda com tudo que o outro fala, e a gente às vezes fica dando voltas em cima do óbvio. E O é que eu isso. mais gosto o comentário que eu mais fico feliz de receber é quando alguém fala, pô, eu não concordo muito com a sua visão política, mas acho seu conteúdo muito legal. Pra mim isso é maravilhoso. Pra mim significa que, legal, eu tenho minha visão política, tenho sim minha visão política, o cara entende isso, mas ele entende que meu conteúdo tá acima disso. Então, pra mim é o melhor comentário que eu recebo, que eu fico mais feliz sempre é desse. É daquela pessoa que não concorda politicamente comigo, mas que ainda encontra no meu conteúdo alguma coisa para se relacionar e consegue se relacionar com algum conteúdo que às vezes não é político e entende a diferença do Castanhari do Twitter, que tem uma visão, do Castanhari do YouTube, que é mais neutro. Enfim, isso para mim é bem importante. Mais pessoas assim. Sensacional. Muito obrigada, viu, Castara? A gente vai ficar por aqui. E vamos, agora que eu vou voltar pro YouTube, vamos fazer mais coisas, Vamos, porque porque eu aquele também... até hoje o povo me manda print de que está sendo usado em sala de aula, o vídeo da Terra plana, foi sensacional. Isso é muito legal, né? É Muito muito legal. legal isso. Pô, então já que deu certo, vamos fazer mais. É isso aí. Gente, obrigada aí por quem ficou na nossa conversa. E tem outros vídeos aqui no canal. O podcast tá no YouTube a título de organização, mas ele também tá no Spotify, em todas as plataformas de áudio, você pode conferir lá. E é isso, obrigada, Fê. Boa Obrigado, sorte Eunice, aí colhendo os pelo louros convite. da sua E série maravilhosa. 4 de agosto, ou melhor, vocês já devem estar Já devem estar assistindo isso assistindo. depois de 4 de agosto. Então vão lá para Netflix, Mundo Mistério, uma série maravilhosa, incrível, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Nilce recomenda, né, Eu Nilce? recomendo que venha a parte 2. Maravilhoso. Tomara. Até mais, Valeu, gente. gente. Tchau.